É demais isso, né, gente? Só quem tem Jesus pode experimentar essas coisas que são demais mesmo. Glória a Deus. E aí, abençoado, como é que você está? Super de Deus, sim ou não? Depois da bênção de Deus, quantos aqui estão felizes e animados? Cadê, olha? Aê, Deus é demais. Cara, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre abençoados. E eu sei que tem uma galera aí grande que às vezes confunde esse lance sobre o que é ser abençoado. Eu já ouvi até gente dizendo assim, essa fala de bênção, de bênção, de bênção e tal. Ué, vai falar do quê? De maldição, maldição, maldição. Então, cara, tem que falar de bênção. Aliás, encontrei-me com esse texto alguns anos na minha vida, há muitos anos atrás, quando a gente fez um estudo na epístola de Paulo aos Efésios. Apesar de que esse texto principalmente foi escrito só para os Efésios, é claro que foi escrito para nós também, mas mesmo naquela época era uma carta que era endereçada para uma porção de igrejas que estavam ali ao redor também, como Colossos, Filipos, etc, etc. Tinha algumas cidades ali, e o grande problema da galera era que aquela galera ali estava fazendo alguns questionamentos que talvez você faça hoje, agora também. A galera estava lá, estava questionando assim, tipo assim, o que está acontecendo com Paulo? Ele está preso, cara, a gente ama tanto a Paulo, ele é um homem de Deus, tão abençoado, o cara é demais, por que está acontecendo isso com ele? Por que ele está preso? E a galera já estava percebendo qual que ia ser o mover. Mover para a vida de Paulo era, morrer por causa de ter anunciado a Jesus Cristo, por causa de ter amado tanto essa palavra, esse evangelho, e ter amado a Deus, e ter amado pessoas. Ele parece que teria o mesmo destino como teve do seu próprio Senhor Jesus Cristo. E a galera estava perguntando, e aí, como é que é? Paulo está sofrendo. E Paulo, apesar de estar numa prisão domiciliar, era terrível ficar preso dentro de uma casa, ou ficar sempre algemado, algum tipo de soldado romano. E as pessoas pensavam assim, puxa, pensou se Paulo tivesse livre, ele podia pregar o evangelho livremente, sei lá, e nós também estamos sofrendo, e a gente fala de um Deus todo-poderoso, e por que tanto sofrimento? E parece que as coisas saíram do controle, parece que são os homens maus que controlam tudo, e parece que quanto mais jogo sujo se tem, mais se dá bem na vida. E eu sei que eu estou assim até pensando o que eles estavam pensando, mas era mais ou menos por aí, porque gente, era um negócio assim demais, a perseguição e as lutas. E Paulo sacou que a galera lá estava passando por isso aí. Ele sacou que a galera estava se perguntando de todas essas coisas, tamanho sofrimento. Eu não sei o que você faz quando você passa por sofrimentos. Se você começa a questionar o que você faz, se você começa a pensar, poxa, mas cadê Deus? Onde é que está? A gente olha para um lado, é luta, olha para o outro, é luta, e parece que nada se desenvolve, parece que as coisas não estão legais e não vão ficar legais. Bom, nesse ponto exatamente de todas essas crises da igreja primitiva, e Paulo recebia sempre relatos através de vários irmãos que visitavam ali na sua prisão domiciliar, ele percebia qual que era o mover da igreja, e então ele escreve essa carta, nos versículos 1 e 2, ele faz uma saudação sobre a graça e a paz do Senhor Jesus, e os versículos 1 e 2 dava para pregar só neles, mas aí Paulo vai falar em Efésios 1, de 3 a 14, coisas sobrenaturais. Cara, que você vai ficar assim, eu fico pensando, cara, como é que o cara era muito doido, esse tal de Paulo, passando o que ele estava passando o que a igreja estava passando, escreveu o que ele escreveu, ele realmente estava enxergando uma coisa que pessoas comuns não viam. Ele realmente estava enxergando uma coisa, ele estava vivendo uma vida que era além, muito além dessa vida que a gente vive como alguém só que é um ser mortal, entendeu? E aí Paulo escreve, por causa do jeito que se acharam as cópias, e os historiadores e os teólogos dizem que esse texto foi tipo assim, o cara entrou em êxtase, ele pirou,
no que ele estava falando. Ele começou a falar e começou a entrar em êxtase, e começou a ditar uma coisa, porque o cara estava escrevendo, que ele falava e os caras copiavam para mandar a carta. E ele entrou numa que começou a falar rápido. Como que as pessoas sabem disso? Porque do jeito que o amanuense estava escrevendo lá, parece que uma palavra emendava a outra, e ele não parava, ele não parava, ele não parava. Esse lance que você tem aí de 3 a 14, que está tudo separado em versículo, foi o que os homens fizeram depois, mas Paulo estava falando como eu estou falando agora com você. Ele estava tão cheio da graça de Deus, tão cheio do poder de Deus, que ele começou a falar, e ele não parava mais, e ele emendou, e parece que ele só foi respirar quando terminou o parágrafo, como ele pôde terminar, porque ele estava com um coração cheio de gratidão. Como é que uma pessoa, fala aí, pode estar com o coração cheio de gratidão, mano, sabendo que ele não ia escapar daquela prisão, que o final dele ia ser a condenação? Como é que uma pessoa pode estar com o coração tão cheio de gratidão, sabendo que ele tinha limitações até para estar com seus companheiros, com seus parceiros, com seus amigos, aquelas igrejas a quem ele tanto amava? Provavelmente, então, na cabeça dele passava: eu acho que eu não vou mais ver os irmãos assim, tipo assim, numa grande reunião. Como é que uma pessoa dessa pode estar com o coração cheio de gratidão e entrar em êxtase assim? Ele deve então ter descoberto uma coisa, mano, que, cara, a hora que ele começava a falar dessas coisas, ele falava: uau, isso é verdade, e eu estou vivendo essa verdade, então não me importa o que aconteça neste plano aqui, nessas coisas deste mundo, porque eu estou vendo uma realidade, eu estou experimentando. Eu cheguei a conhecer um mistério, que era mistério guardado em todos os tempos, e que agora se fez conhecido em Cristo Jesus. Eu estou vivendo isso. Paulo pirou. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você nesta hora, nesta noite. Se você ganhar esse conhecimento, e se você se apropriar desse conhecimento, cara, luta nenhuma, dificuldade alguma, sofrimento nenhum vai tirar de você um coração de gratidão. Você vendo isso daí, jamais vai caber murmuração na sua boca, e você vai olhar a vida de maneira tão diferente, mas tão diferente, que as pessoas vão olhar para você e já vão perceber: esse cara é diferente. Você vai enfrentar as lutas de uma maneira tão diferente, que as pessoas vão olhar para você e vão querer saber: ei, que lance é esse aí? Que conhecimento é esse? Que mistério que foi revelado a você? Então, a gente tem aqui: abençoados pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Diga assim comigo: eu sou. Não, mas bate no peito, mano. Não é para você ficar fazendo aqui: eu sou. Então, cara, é uma realidade, mano. O Paulo pirou com essa realidade. O cara lá ficou falando rápido, o cara não conseguia nem escrever, tamanha era a revelação. Que a revelação de Deus venha sobre a sua vida agora, que a revelação do Espírito Santo vá sobre a sua vida. Diga assim: eu sou abençoado. Mas enche a tua boca e diga: eu sou abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É isso que você é, mano. Falei essa palavra aqui na virada. Quantos estavam no culto da virada do ano aqui? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Uau, tem alguns, a maioria não estava. Foi tremendo também. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O que você vai aprender hoje aqui, se você tomar posse e viver essa verdade, você vai poder viver como o apóstolo Paulo vivia, aqueles irmãos viviam, sobre qualquer tipo de perseguição. Você está tão cheio do Espírito que você começa a orar, você começa a querer explodir de manifestação, de alegria e de glórias a Deus. Porque você descobre quem você é em Cristo. Então vamos lá. Você já viu aí que isso aqui é como se fosse um hino. O nome da música é Abençoados pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo. Primeira estrofe tem a ver com o passado. Eu sou a bênção do Pai, Ele me adotou como um filho. Depois, segunda estrofe. A segunda estrofe tem a ver com o filho. É o que Jesus fez nesta era, que é
a bênção do Filho, Ele nos uniu a Ele, e a bênção do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, que tem a ver com o futuro, selados para a eternidade. Olha, isso aqui é algo que você precisa prestar bastante atenção, e você dizer, eu quero aprender isso daí. Então vamos lá. No passado, a bênção do Pai. Isso não quer dizer que ficou só no passado. Isso é só um jeito de falar para nós, o que eu arrumei. Aliás, não foi exatamente. Eu li algumas coisas, eu achei tão legal isso que o pastor Itamir falou, sobre esses tempos de bênção. Mas é tipo assim, gente, ó. Nós vamos ler o texto e vai ver o que o Pai, Deus Pai, fez com você. Isso aqui tem a ver com a sua identidade. Olha só o que o texto diz. Vamos ler todo mundo junto aí? Vai lá, vamos ler. Bendito o Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E sabe para que ele fez isso? Para louvor da glória de sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis a si no amado. Isso aqui, cara, é demais. Sabe por quê? Voltar ao texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Dá uma olhada disso, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual que é a tua identidade? Se você pegar a tua identidade e falar assim, qualquer lugar que você chegar, mostra a sua identidade, vai estar lá o seu nome, né? É o que te identifica. Você vai falar o teu nome, o cara vai olhar na identidade, vai ver a sua foto. Se você mostrar um passaporte, é isso daí. O que te identifica primeiramente é a sua imagem conectada ao seu nome. Esse é você. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que se você voltar lá atrás, for mais longe possível para trás, então eu estou aqui no tempo, se eu ir voltando, 1900, 1800, 1700, 1600, e você vai voltando, milhares de anos atrás, você já existia para Deus. Sabe, mesmo porque Paulo está dizendo assim, só existe tempo, esse tempo que você percebe para você, que é um ser que foi criado. Alguém perguntou para um pastor, abordou o pastor e disse assim, eu não creio que Deus exista. Ele falou também, eu não creio na existência de Deus. E aí ele disse assim, mas como assim, você não é um pastor, você não vive dessa fé aí? E ele disse assim, não, sabe por quê? Deus é a própria existência. Quem existe é alguém que não existia antes e passa a existir de um determinado tempo para frente. Deus é a própria existência. Só que é o seguinte, cara, saca essa aqui, ó. O que Deus fez com você? Paulo está dizendo nesse texto, que desde antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas que você pode ver, ou seja, lá na eternidade de Deus, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, ele está dizendo que desde lá, dessa eternidade, você já é filho de Deus. Uau! Cara, ninguém apagou você da história até que você nascesse, porque alguém tem uma borracha que vai conseguir apagar você da história de Deus como seu pai daqui para frente.
É isso que Paulo está falando. Se eu voltar para a fundação do mundo, você já está lá, predestinado para ser filho de Deus. Agora, se eu for até depois do fim do mundo, você continua sendo predestinado para ser filho de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, tem alguém que tem um decreto, e esse que faz esse decreto, está assentado no mais alto sublime trono. Não tem um trono que seja mais alto que o trono dele, e ele já decretou na eternidade, que você é filho dele, e ninguém vai apagar esse decreto, ninguém vai dizer que você não é filho dele. Uau! Presta atenção nisso, maluco. Isso é maluquice total. Você falar para um cara, esses caras estão viajando, mano. Olha o que o cara está falando aí. Pois é, doideira. Mas é a pura verdade da palavra. E no mundo espiritual, o Espírito Santo, eu creio que está revelando para você, agora que está conectado nele, que essa é exatamente a verdade. Não é o que você fez, o que você está fazendo, ou o que você virá a fazer, que vai fazer com que você seja o filho de Deus, um filho de Deus. Um filho de Deus você já é desde a eternidade para trás e para frente. Não tem mais jeito. E ninguém pode desfazer isso. Ninguém pode desfazer isso aí que Deus fez. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer. Você é um bendito, você é abençoado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é um eleito na eternidade. Você é um predestinado a ser filho. Você é agradável ao Pai. Eu escrevi tudo isso aqui num resuminho para você sobre cada um desses versículos. Então você pega isso aqui, ó, e você, toda vez que você tiver com aquela crise de identidade, toda vez que você tiver com aquela crise de depressão, toda vez que você ouvir aquelas mentiras de Satanás, você pega esse texto e esfrega na cara dele e fala: Satanás, você não me engana. Eu não sou o que os meus sentimentos estão dizendo que eu sou. Eu não sou o que Satanás está dizendo que eu sou. Eu sou o que Deus disse que eu sou. E eu sou filho de Deus. Uau! Você é filho de Deus. Você é um abençoado, filho. Você é um abençoado. Diga comigo assim: eu sou um abençoado. O seu irmão que está do seu lado está meio tristinho. Diga para ele assim: você é um abençoado, mano. Isso. Você é um abençoado. Diga para ele assim: você é filho de Deus. Se é filha, fala filha. E eu só queria terminar esse ponto falando sobre isso aqui, ó. Tem hora, cara, que você fala assim: nem vou lá falar com Deus, porque eu pisei na bola com Deus, eu não vou ser uma presença agradável para Ele, não. Tipo assim, nós temos aí os nossos relacionamentos, e você assim, tipo, você fala assim: não, cara, tem hora que eu não vou chegar perto do fulano. Eu falo: eu sei que ele não gosta, eu sei que meu pai não gosta disso que eu fiz, eu sei que minha mãe não gosta disso que eu fiz, eu sei que minha esposa não está gostando disso que eu estou fazendo, eu sei que meu esposo não curtiu o que eu fiz, então eu nem vou chegar perto, porque eu não vou ser agradável. Sabe o que Paulo está falando aqui? Presta atenção nisso. Ele está dizendo assim, ó: não importa o que você faça de melhor ou de pior, você sempre é agradável a Deus. Sabe por quê? Porque você está em Cristo e Cristo está em você. Quando você chega diante do Pai, é o corpo de Cristo chegando diante dele. E ele não rejeita, porque Cristo é sempre agradável ao Pai. O Filho é sempre agradável ao Pai. Então não sou eu, não são os meus pecados que está chegando na presença de Deus. Quem está chegando na presença de Deus é o corpo de Cristo. Por isso nós somos sempre agradáveis ao Pai. Quando o cara prega lá e fala para você assim: mas tem que criar vergonha, porque senão Deus vai te rejeitar. É mentira. O Pai não pode rejeitar o Filho Jesus Cristo, e Ele então não pode rejeitar o corpo dele. Então sempre você vai ser agradável. Agora,
Se Deus vai te dar uma correção, se Ele vai tratar com você de um jeito ou de outro, porque você precisa mais de santificação, se Deus vai ter que aplicar uma correção, isso não tem nada a ver a ser agradável ou desagradável diante do Pai, ser aceito ou não ser aceito. Sabe por quê? Não confunda, você ser agradável diante de Deus, não é que o Pai tudo vai passar a mãozinha em você. Não, se você precisar de correção, Deus vai te corrigir, porque Deus não é um Pai falho que não corrige. Deus corrige, você entendeu? Mas você sempre vai ser agradável ao Pai. Vai então sempre para a presença dEle, porque na presença dEle você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Amém? Amém. Pois é, cara. Agora, qual é a sua identidade? A identidade que o Pai te deu. Diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. É isso aí. Você foi escolhido desde a eternidade. Como filho de Deus, você é bendito, você é abençoado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podia ficar falando disso aqui a noite inteira, mas a gente não tem tempo para ver isso aqui. Só queria passar com vocês algumas outras coisas. Só para terminar essa parte aqui, não vou falar disso aqui. Existe uma consequência e um propósito das bênçãos de Deus. Sermos irrepreensíveis e santos. Esse é um propósito de você ser um filho de Deus e abençoado. Porque tem muita gente que fala assim: esse negócio aí, essa graça barata. Gente, graça de Jesus não existe graça barata. Se é barato, não é graça. Entendeu? Graça de Jesus é cara, é linda, é maravilhosa. Custou muito para Ele. Agora, tem que ter efeito na nossa vida. É o quê? Irrepreensíveis e santos, para o louvor da glória da sua graça. A graça é louvada pela glória que ela tem na nossa santidade. Nós sermos irrepreensíveis. Deus lhe deu poder como filho dele para viver uma vida santa. Foi para isso que você foi criado, para as boas obras. Foi para isso que Deus lhe fez filho, para você expressar o caráter de santidade de Deus. É assim que abençoados pelo Pai, abençoados pelo Filho. Paulo está falando assim: tem alguma coisa que Jesus fez por você lá na cruz, tem a ver com o seu tempo que você está vivendo agora. Agora não está só falando desde antes da fundação do mundo, ele está falando assim: olha, esse Deus, ao qual para ele não tem tempo, ele até se limitou a ter tempo. Ele entrou no cronos humano, ele entrou lá para dentro, ele entrou para dentro da história humana, nessa que tem 1, 2, 3, que vai um ano, outro ano, outro ano. Esse Deus que está acima de todo esse controle de tempo, porque ele é atemporal, esse Deus se tornou tempo em favor daquele que vive dentro do tempo. Então ele entrou lá dentro e se fez um homem. E como homem, ele traz uma bênção, a bênção do Filho. Ele nos une dentro dele. Ele nos une dentro dele. Fica esquisito falar isso, dentro dele. Se eu tivesse aqui, eu até fiz esse. Se eu tivesse 2 copos aqui d'água, tem aquele copo, pega aquele copo d'água ali, ó, Yuri, aquele vazio ali, ó. Foi você que bebeu toda a água? Poxa vida, hein, cara. Então, se eu colocar esse copo aqui, que ainda tem um pouquinho de água aqui, se eu colocar esse copo junto com esse, eles estão juntos. Posso até dizer que eles estão unidos. Eu os uni. Pode beijar a noiva? Não. Esse aqui está unido com este copo, o copo e a copa. Aí eles estão unidos e eles foram unidos. Mas um é um, outro é o outro. Então, cada um, não vou pôr aqui para. Então, por igualzinho. Passou, mas tudo bem. Aí, esse aqui é um, esse aqui é o outro, mas eles estão unidos. Então, quando eu falo, estão unidos com Cristo, esse aqui está com este. Pois é. Mas quando Paulo fala que era vontade do Pai fazer convergir em Cristo todas as coisas, ele fala de um mistério que vai muito, muito, muito além do que aquela crença dos deuses gregos.
é muito além. Não é um Deus entrando dentro de algum para o cara ficar forte que nem Hércules, ou lançar raio que nem o Deus lá da tempestade, ou o Deus Baco que tem o poder de... sei lá. Ele não, o que ele está dizendo assim? Não, essa história aí não é total sem fundamento. Esses mitos que vocês acreditam, ele nasceu, está na mente do homem, porque o homem sente que de algum tempo veio, só que ficou tudo misturado. Só que eu vou revelar, Paulo está falando, vou revelar o grande mistério. Em Cristo Jesus, aqui está Cristo, aqui está você, todos nós. Nos tornamos um. Agora, não dá mais para separar a água que estava nesse copo e a água que está nesse copo. Nós somos um nele. Você entende? Então, nós estamos dentro de Cristo e Cristo está dentro de nós. É um lance muito doido e até difícil de explicar. Muita gente já tentou explicar, mas não conseguiu explicar. Mas é isso aí. Uau! Então vamos deixar a Bíblia falar. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ei, esse texto aqui, por isso que eu acho que Paulo, ele foi falando, foi saindo, porque cara, não dá para parar, é um lance muito, muito demais. Então, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, olha lá, ó. Descobrindo-nos, tirando a coberta daquilo que estava coberto, de um mistério, da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o que ele quer, desejo dele, que propusera em si mesmo, e aqui está presente também a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tudo é em Cristo. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Sempre ele vai terminando alguma sentença ou algum período dentro desse parágrafo todo, dizendo que tudo é para o louvor da sua glória, que tudo é para a glória de Deus. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O Filho, ele entra na história humana, na plenitude dos tempos. Sim, aquele que é nascido da mulher, se encarna e através da sua obra na cruz nos livra da escravidão, pagando um alto preço. Ele nos inclui em seu corpo e nos leva de uma vez por todas de volta para Ele. Jesus faz isso. Agora, veja só, no passado, a bênção do Pai, aqui é que eu devia ter corrigido, aqui é no presente, faz de conta aí está escrito abençoados pelo Filho, tá bom? A bênção do Filho, redenção e remissão, não são palavras muito assim, tipo assim, falar para vocês, explica o que é redenção. Ah não, redenção, eu bati um papo essa semana, nós falamos 5 vezes sobre redenção. Não é um linguajar próprio do nosso tempo. Remissão, riquezas da sua graça. Quais seriam as ligações que haveria entre esse lance aí de redenção, remissão e riquezas da sua graça? Então deixa eu pular, depois eu vou voltar. Ok, aqui. Assim era o contexto romano no que diz respeito às classes. Então aqui estavam os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Não vai dar tempo para explicar tudo isso daí, mas esses caras aqui eram tipo os bambambam. Eles eram os primeiros habitantes lá, considerados os proprietários de tudo, são os romanos, cidadãos romanos. Eles têm proeminência sobre todas as coisas. Logo abaixo deles tem os clientes, uns caras que são de uma casta um pouquinho mais baixa, mas que trabalham para esses e dependem desses aqui. Os plebeios,
Os plebeus eram os plebeus, cara. Não era a casta mais pobre, mas era aquela casta ali que trabalhava para todo mundo, era um empregado que não tinha tantos direitos assim, igual os clientes. E aí aqui vem embaixo os escravos que não tinham, olha, eles não tinham direito a coisa nenhuma. Certo? Então Paulo empresta um pouco o sentido de tudo isso que você viu, e está dizendo assim, quando vocês estão, todas as pessoas que estão vivendo sem Cristo, eles são escravos do pecado, escravos daquilo que domina o mundo, daquilo que domina a carne, e eles não podem por si mesmos, porque igual na casta ali, a menos que o patrício dissesse para os clientes ou para os plebeus, isso dificilmente acontecia, chamassem eles para prestar um tipo de serviço a esses patrícios, eles podiam subir naquela casta, já era uma coisa muito difícil de acontecer. Mas aí eles teriam a redenção daquele estado de rebaixamento deles. Vou explicar na linguagem de hoje, para não ficar aquele negócio difícil de entender. Muito bem. Paulo está dizendo que em Cristo Jesus, nós somos tirados daquela casta mais baixa, onde nós éramos escravos de tudo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos dominados, a gente dizia que era livre, mas não era, porque a gente era dominado pelo pecado. E aí Paulo está dizendo, quando Jesus entra na história, através do seu sangue, ele redime você, e lhe dá liberdade nele. Em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Até livres para ser escravos. Porque tem hora que você é escravo porque você não tem escolha, você não tem um poder, não tem a liberdade de escolher. Mas em Cristo você realmente, teve redenção do seu estado no qual você nasceu, naquela casta mais inferior, que não nada, que não tinha direito à escolha de nada. Jesus fez essa redenção, ele fez a remissão. Remissão naquela época também era mais fácil de entender, aí jamais para o judeu. O judeu, se ele tivesse uma dívida muito grande com alguém, e esse cara não tivesse o dinheiro para pagar a dívida, então o Yuri me deve muito, e vocês me devem muito, e aí vocês não têm mais como pagar, vocês são inadimplentes. Eu falo, pois então a Clarinha vai ser escrava da minha família, e ela vai ser uma escrava e não vai ter, vocês não têm lastro, não têm dinheiro, não têm condições de pagar mais aquela dívida, a Clarinha vai ser para sempre escrava. O que o texto está dizendo então, vocês conhecem bem essa história, a menos que apareça alguém, e tinha que ser alguém da família, né, um tio, uma tia distante, alguém lá distante, chegasse ali e falasse assim, não, esse meu parente está porque o pai dele não teve dinheiro para pagar. Pois então agora eu vou remir este escravo. Então eu tenho grana, eu tenho dinheiro, mas olha, é muito alta a dívida, esses caras me devem, tudo bem, mas eu tenho. Uau, você tem dinheiro para remir aquela pessoa? Tenho. Vai lá, pega o dinheiro, paga e liberta aquela pessoa da escravidão. O que Paulo está dizendo aqui é que você devia tanto que você não podia pagar, você era um inadimplente diante de Deus. Todos aqueles que pecaram, uma dívida muito grande e tem que pagar. E Paulo está explicando, a dívida nossa foi contraída com muito pecado. Não tem jeito mais de nós mesmos pagarmos a nossa conta. E mesmo que a gente junte todo mundo que seja bonzinho aqui, todo mundo que seja bonzinho em todos os tempos, não há lastro humano para ele pagar a conta. Não tem ninguém que pode pagar essa conta diante de Deus. Então, diante de Deus, nós estamos condenados para sempre, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para ninguém. Pois bem, Paulo está falando aí, então. Jesus que paga a sua conta. A sua conta que você devia pagar, ele paga lá na cruz. E nós não fomos comprados, como diz o próprio apóstolo Paulo, com ouro ou prata, ou com dinheiro, ou com algum valor dessa terra, porque
não é lastro para pagar a dívida que a gente tinha diante de Deus. Só o sangue de Jesus, e Ele derramou. E o sangue do que é perfeito, do Cordeiro de Deus, foi derramado, e esse foi o preço que Deus pagou para você ser livre e ir de volta para Ele. Jesus fez isso por você. Ei, sabe quanto você vale? Você vale o sangue de Jesus. Não tem dinheiro na terra que pague isso. Não tem dólar que cubra, nem euro. Não dá para fazer esse cálculo. Você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. O mais alto preço que Deus podia pagar, Ele pagou. Entregou o seu próprio filho. O mais alto preço que Jesus podia pagar, Ele pagou. Entregou, derramou o seu sangue. E você agora é remido. E sabe por que Ele fala isso? Porque a única riqueza que podia remir você são as riquezas da sua graça. E Ele fez isso por você. Então quando você fica naquela luta lá de, será que eu mereço, será que eu não mereço? Quando você às vezes até chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu estou lhe pedindo isto. Olha, o fulano lá não faz nada para o Senhor e o Senhor faz tudo por ele. Mas parece que o Senhor não me dá. Eu mereço. Não, nem você, nem ninguém merece nada de Deus. Mas nós temos todas as coisas no Pai, em Cristo Jesus. Amém. Tudo. E aí Paulo fala no versículo 8, então, olha, já que vocês sabem dessas coisas, isso é conhecer esse mistério, é sabedoria. Já que vocês sabem todas essas coisas, ajam com prudência. Não sejam imprudentes no modo de viver. Não fiquem fazendo aquelas velhas coisas que vocês faziam antes. Porque isso não é vontade de Deus. Não foi para isso que Deus, o Pai, escolheu vocês desde antes da fundação do mundo. Não foi para isso que Jesus derramou o seu sangue. Não foi para isso. Não foi para isso. Então, já que vocês sabem de todas essas coisas, ajam com prudência. Ajam com prudência. Quantas besteiras a gente faz e paga um preço alto, porque apesar de saber o que é certo e o que é errado, saber que a gente tem que ficar aos pés do Senhor, saber que Ele tem as respostas para tudo em Deus, nós não agimos com prudência, e depois vem um monte de coisa ruim na nossa vida. Por quê? Porque nós não agimos com prudência. Por exemplo, você sabe que o Corinthians é o melhor time, você escolhe torcer para o São Paulo, você não agiu com prudência, você tem que aguentar as derrotas tipo isso, e o pessoal cantando, o freguês voltou. Então, não dá para você viver, você tem que ter prudência. Já que você tem que ter conhecimento, já que você tem o conhecimento, a sabedoria, você já conheceu, você já sabe que é verdade e mentira, você tem que agir com prudência. Brincando, mas é verdade, né? Mas assim, não era isso que eu queria falar. Estou brincando, mas tem uma aplicação para o dia a dia. Tem uma aplicação para o dia a dia. Você toma as atitudes que você toma, levando em conta que você é um separado por Deus, desde antes da fundação do mundo, e que você foi separado para ser santo e irrepreensível? Espera aí, eu estou diante dessa situação. Como é que um santo age diante dessa situação? Eu quero ser santo e irrepreensível, e eu tenho poder para isso, porque o Pai me escolheu, eu sou filho de Deus, Ele fez isso desde antes da fundação do mundo. Agora eu quero agir com prudência. Suas escolhas devem ser baseadas no teu conhecimento, sobre a sua identidade e sobre o preço que Jesus pagou por você lá na cruz. É isso. Então, ele está falando, todas as coisas congregam em Cristo Jesus. E nós fomos feitos herança. O que eu quero falar aqui, que nós somos feitos herança, mas nós também somos a própria herança. Mas o ser própria herança vem depois. Ele está dizendo que nós fomos, aliás, vem antes, depois que vem o penhor. Veja só, fomos feitos herança. Ou seja, pagou um preço, e Ele comprou você, agora você é herança de Jesus. Você é herança de Jesus. Ele está dizendo, então, se você é herança de Jesus, e se o preço está pago, ninguém pode tomar a sua herança. Você percebe? Eu vou passar para o outro ponto, porque tem tudo a ver sobre herança. Você fala, ficou confuso, eu sou herança, mas olha aqui o que aconteceu. Antes de passar, deixa eu falar sobre a consequência e propósito das bênçãos. Louvor da glória de Deus e esperança em Cristo.
Aliás, tem tudo a ver para eu fazer a ligação. Veja, se você é herança, há uma esperança para você. Em quem? Aí que vem a continuidade, é para o louvor da glória de Deus e esperança em Cristo. Porque nossa esperança em Cristo, ela aponta para quê? O futuro. Selados para a eternidade. Quer ver? Veja o texto. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Veja que, vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Agora vamos ver aqui. Quando Paulo fala de selo, é mais ou menos o selo do correio, mas é muito mais. Ali era assim, quando o imperador queria determinar alguma coisa e fazer com que a sua mensagem saísse de um lugar e chegasse até lá e cumprisse o seu propósito, ele colocava o selo do seu próprio anel. Então, quando tinha essa marca desse selo, quando tinha a marca do selo do império ou do imperador, aquilo tinha o sentido de autenticação, está autenticado, isso aqui é verdadeiro, não é cópia, não é falso, não é mentiroso, é autêntico. Então tudo isso que vocês estão ouvindo aqui é autenticado, é verdade. Propriedade, ou seja, isso que está com esse selo é de propriedade do imperador, e como propriedade do imperador, tem a proteção do imperador. Muito bem. Quando Paulo fala isso, que tudo que aquilo que tem o selo do imperador é autêntico, é de propriedade dele e tem a proteção dele, aí ele pega essa imagem e fala assim: vocês também têm um selo, que não é do imperador romano, por mais poderoso que ele fosse na época, eles já passaram, morreram, ninguém mais nem sabe nome de cabeça. Mas está dizendo, vocês não, vocês foram selados pelo Espírito Santo, vocês são autenticados pelo Espírito, o Espírito diz, isso aqui é de verdade, eu autentiquei, o meu selo está sobre ele, é de propriedade, vocês pertencem ao Espírito Santo e são protegidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa, gente. E aí ele diz assim, então é o penhor, você tem o penhor, quando você está sem grana, muita gente faz o quê? Pega lá umas joias que tem em casa e leva lá na Caixa Econômica e penhora. Por que o cara lá te dá o dinheiro? Ele te dá o dinheiro porque ele guardou uma coisa para você. Ele guardou aqui, está aqui guardado. Quando você trouxer aquele dinheiro de volta, claro que com juros e correções monetárias, eu devolvo o que é seu, porque eu guardei como penhora. Jesus está dizendo assim, o Espírito Santo selou você, guardou você, olha só lá o que diz o texto, gente, o qual é o penhor da nossa herança. Quem é o penhor da nossa herança? O Espírito Santo, para a redenção da possessão adquirida. Então nós estamos guardados no Espírito Santo, para que quando Jesus venha, ele tome posse do quê? Da herança que ele falou lá atrás. Então, você tem uma herança, mas você é a própria herança, que será redimida, porque você é possessão adquirida. O Espírito Santo, sem Espírito Santo não tem igreja. Quando a pessoa fala do Pai, de Jesus, e até te repreende, porque eu já vi uma vez um cara que tinha uma teologia muito doida, que ele repreendia, conversava com o Espírito Santo. Eu falei, doidão, por que você está falando isso? Não, porque olha só o legalismo, olha só
como que é a oração do Pai Nosso. Você fala ao Pai, Pai Nosso, está no céu, tudo para o Pai, em nome de Jesus. Foi, cara, que cara doido, ele esqueceu o resto da Bíblia. O Espírito Santo é o que está, Paulo está falando assim, olha, o Espírito Santo é o que está agindo no corpo de Cristo, para fazer com que esse corpo o seu propósito e chegue ao seu destino. Cumpra o seu propósito e chegue ao seu destino. Sabe? Nós somos uma carta selada pelo Espírito Santo. E o nosso destino é o próprio Deus. Porque Ele é o próprio Deus. E aqui Paulo está nos convocando a entender essas bênçãos, para que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo e andar em Espírito, porque essa era a mensagem sempre de Paulo, uma mensagem séria. Disse, ó, se vocês têm o Espírito, vivam no Espírito. Lembra da série das obras da carne, fruto do Espírito? Pois é, ele sempre falava isso. Lá em Romanos ele fala isso, ele fala sobre a importância da ação do Espírito Santo sobre a igreja. Eu queria terminar falando sobre isso, sabe, amados irmãos? Quando nós estávamos orando, e a Carol começou a orar, para todos aqueles, assim como ela, que estava ali em espírito, estávamos percebendo que havia um mover do Espírito, um mover do Espírito Santo, um mover grande do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem todo o interesse em trabalhar na igreja, porque o Espírito Santo tem a missão de trabalhar na igreja, para apresentar ao noivo, que está voltando, olha lá, o qual o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida. Jesus vem, por causa da possessão que ele adquiriu com o seu próprio sangue, e o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, vai se encontrar com Cristo, e o Espírito Santo está trabalhando agora, no corpo de Cristo, para apresentar uma noiva, sem mancha e sem... Nós somos selados pelo Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode tomar, porque nós não somos mentiras inventadas, nós somos autenticados pelo Espírito Santo. Ninguém pode impedir da gente chegar ao nosso destino, porque tem o selo do Espírito. Nós somos propriedade dele. Somos propriedade dele. E amados, no que nós devemos viver é nessa dimensão. Aí vamos voltar para o começo, para terminar. Toda vez que você passa por tribulação, por angústia, por depressões, e que querem roubar de você aquilo que você tem mais de precioso, lembre-se de uma coisa: ninguém pode tomar a sua identidade, porque o Pai é você com essa identidade desde antes da fundação do mundo. Todas as vezes que lutas, que dificuldades, que problemas, que pessoas tentarem dizer para você que você não é o que o Pai determinou você para ser, lembre-se que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Ele veio e te redimiu, ele veio e te remiu. E o sangue de Jesus é precioso demais. E ele comprou você. E ele colocou você dentro dele. Agora você é o corpo de Cristo. Ninguém pode vencer o corpo de Cristo. Ninguém pode tirar você de Cristo, porque você e Cristo agora são um. Assim como o Pai e ele são um. Assim, quando vierem as lutas, as dificuldades, ou aquelas palavras, ou aquelas pessoas, ou tudo que te persegue, tudo que te tenta tirar a própria vida, você vai se lembrar que você foi selado pelo Espírito Santo para a eternidade toda. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Clame por ele, chame por ele, o Espírito Santo vai se manifestar para cuidar da verdade, para cuidar da herança, até que Cristo venha. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo?
Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vou chamar a banda aqui. Deixa eu falar uma coisa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer tomar posse dessa verdade? De você, para sempre, se lembrar que você é um abençoado? Que você é um abençoado do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Todos nós precisamos buscar então a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, ser batizado com esse fogo do Espírito. Senão a gente vive uma vida morna, uma vida só de convicções cognitivas, não entra lá dentro. Paulo pôs para fora alguma coisa que ardia lá dentro dele. Ele foi falando tão rápido, ele escreveu todas essas coisas maravilhosas sobre bênçãos, porque ele estava continuamente sendo tomado pelo Espírito Santo e ministrado pelo Espírito, e toda palavra escrita foi inspirada, foi iluminada pelo Espírito Santo para a sua vida. Agora vem se entregar, agora vem se rasgar, agora vem dizer assim: Espírito Santo, eu quero viver essa realidade aí. Eu não quero mais viver cheio de altos e baixos. Eu não quero mais viver uma vida de depressão, de tristeza. Eu não quero mais viver como aquele que não tem identidade, que qualquer coisa fere a minha autoimagem. Eu não quero mais viver diante de todos os problemas e dificuldades e perco a minha identidade. Eu quero viver em Ti, Espírito Santo, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito. Porque, como disse a profeta, esta é uma noite de redenção. Como disse o profeta, esta é uma noite em que nós devemos nos consagrar totalmente. E essa palavra de abençoados é justamente para você abrir o seu coração, para que você se renda de verdade. Você se renda de verdade. Então fique em pé agora, em nome de Jesus. Eu não vou perguntar quem quer. Não. Sabe por quê? Claro que você quer. Você é um abençoado, você é um filho de Deus, você está em Cristo, você foi selado pelo Espírito, e agora é a hora de você falar: Deus, eu quero viver essa realidade. Eu não quero viver essa realidade deste mundo, como se começasse quando eu nasci e fosse terminar quando eu morri. Vou morrer aqui neste mundo, porque você existe antes do seu nascimento. E você vai continuar existindo mesmo depois da sua morte aqui. Você é eterno. Você é eterno. Você é eterno. Mas muitas vezes nós somos impedidos de ler todas as coisas e de tomar posse de todas essas coisas, porque a gente está muito cheio de nós estamos muito cheios de nós mesmos, daquilo que nós aprendemos de homens. Então agora você vai se render. E você vai dizer: eu me esvazio, me esvazio, me esvazio, me esvazio, eu me esvazio para ser cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos. Levante a sua mão para cima. Levante sua mão para cima. Levante sua mão para cima. Isso é um sinal de clamor. Clame pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Agora que você sabe que você é um abençoado, diga: Deus, eu quero viver a vida que o Senhor deu para mim. Deus, seja ousado, meu irmão, seja ousada, minha irmã. Não se importe com quem agora está do seu lado. Agora, vá diante de Deus e diga: Deus, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Lute agora contra a sua carne. Diga: eu me esvazio, me esvazio, me esvazio, me esvazio, me esvazio. Diga: eu me esvazio da minha vontade. Esvazie-se, 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 esvazie-se. Diga: eu me esvazio, me esvazio, me esvazio. Renda-se, diga: eu rendo a minha vontade a Ti, Jesus. Diga isso para Ele, diga isso para Ele: eu me rendo, me rendo, me rendo, me rendo, me rendo. Renda-se, renda-se, renda-se. Diga para Jesus que você
que a dor não vai te controlar. Diga assim, diga para Jesus, diga para você mesmo: dor, você não me controla. Dor, você não me controla. Depressão, você não me controla. Pensamentos negativos, vocês não me controlam. Diga isso para Deus. Diga isso para Deus. Diga: o dinheiro não manda em mim. Eles não vão determinar se eu posso ou não posso. O dinheiro não manda em mim. Esvazie-se dessa vontade de ter. Essa vontade controla você. Essa vontade controla. Quem está sendo o Senhor da sua vida? Diga não para esse Senhor se Ele não for Jesus. Diga não para Ele agora. Diga não para Ele. Diga não para todos esses domínios na sua vida. Sejam eles psicológicos, sejam eles fisiológicos, sejam eles dessa própria matéria. Diga não. Diga não. Eles não me dominam. Renuncie. 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 Entregue-se a essas verdades que você conheceu agora. Você é um filho de Deus. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível. Comece a confessar pecado. Comece. Diga para aquele pecado. Diga para aquele pecado. Diga para ele. Diga para aquele seu vício: você não me domina. Você não me controla. Eu renuncio você. Diga aquele pecado: olha, agora voluntariamente, segundo a minha mente em Cristo, eu digo não para você. Diga não, diga não, diga não, diga não para os domínios da sua vida, porque você é filho de Deus para ser santo e irrepreensível. O poder vem do sangue de Jesus. Na cruz, Jesus comprou você. Você era escravo, você era da casta mais baixa. Ele tomou você e pôs você nas regiões celestiais nele. Você é livre. Você não é mais dominado por esse vício. Você não é mais dominado. Você não é mais controlado. Você não é mais condenado. Jesus pagou um alto preço por você, e você está nele e ele em você. Diga isso. Diga isso em oração, meu irmão. Tome posse dessa realidade do mundo espiritual. Tome posse, tome posse, tome posse. Tome posse agora. Está se esvaziando de tudo isso. Agora encha-se do Espírito. Diga: vem em mim, Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo: meu Espírito Santo, estou facinho aqui. Olha, Deus mesmo disse, Deus mesmo deixou na sua palavra que Deus quer, o Pai quer lhe dar todas as coisas. E se Ele é um Pai bom, se sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais não dará o Espírito àqueles que pedirem a Ele. Peça o Espírito, peça o Espírito, peça o Espírito. Levanta a sua mão, clama, ajoelha-te, faz o que você tem que fazer, mas diz: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pai, baseado na sua própria palavra, eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Deseje ser cheio do Espírito Santo. Deseje ser cheio do Espírito Santo. Continue clamando. Continue clamando. Continue. Não para. Insista com Deus. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo. 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 Oh Jesus, oh Jesus, oh nos enche. Jesus que batiza com o Espírito. Jesus batiza pessoas aqui. Se há alguém aqui que não está batizado com o teu Espírito Santo, batiza agora, Jesus. Batiza agora. O Senhor falou, Jesus. João testemunhou sobre o Senhor que ele batizava com água, mas o Senhor batizaria com o Espírito. Batiza. Eu desejo é sentir teu poder. Peça para ser cheio do Espírito Santo. Vem com teu fogo, Espírito de Deus. Eu quero voltar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Espírito Santo, enche cada pessoa aqui
Espírito Santo, toma, Espírito Santo, toma esta igreja, toma esta comunidade, Espírito Santo. Toma a vida dos líderes, toma a minha vida, toma a vida de cada pastor, toma a vida de cada coordenador, toma a vida de cada supervisor, toma a vida do líder. Sim, nós temos sede, nós temos sede, nós temos sede, 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 sede. Oh, Espírito Santo, nosso coração é o teu altar, Espírito de Deus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, incendeia meu coração, eu quero altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. vem, Espírito Santo. Oh, Jesus. Contemplar a tua Oh, Deus. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Tudo para a tua honra, tudo para a tua glória. Mas vem, Espírito Teu Santo. é o poder, para sempre e amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre e amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre e amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo está me revelando uma coisa aqui. E ele está falando muito forte no meu coração. Algumas pessoas aqui que estão dizendo assim: "Ih, pastor, olha esse negócio de mover do Espírito Santo, já ouvi tantos. E teve coisa muito mais forte." E você pode até estar pensando e olhando para mim e falar assim: "Pastor, ó, você para um pastor batista até que é animadinho, mas falta fogo em você." É esse que é o nosso problema. Nós somos religiosos demais para entender que não é um pastor que move as águas, que não é aquele bambambam que você imagina. Eu sou bem mais fraco do que você imagina, mas é porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. E a graça de Deus está sobre a sua igreja. Não sou eu quem movo as águas, não é quem ora, porque esse negócio de mover as águas é até uma grande mentira. O que é mesmo é você se render a Deus. Não sou eu quem abre os céus, não é a banda quem abre os céus, não é eu passar o microfone para Carol, profeta, e ela orar como orou agora há pouco. Não, ela foi tomada por um movimento que estava do céu, e ela orou. Por isso que a gente está orando, é por isso que vem o mover de Deus. Mas o que nós precisamos mesmo, o que você precisa mesmo é desejar. Não importa quem esteja falando, ou das experiências. O Espírito Santo estava me mostrando muito forte. As experiências marcam você, e muitas vezes você fica bloqueado pelas experiências. Ah, isso é mentira. Ah, eu já senti isso. Ah, não, vou sofrer de novo. Você não é guiado pela dor, meu irmão. Você não é guiado pelo sofrimento, minha irmã. Você é guiada pelo Espírito de Deus. E agora é a hora de você se render de verdade.
se render de verdade, não se render a uma estrutura, não se render a uma religião, não se render a um momento de música ou de ministração, se render ao Espírito Santo de Deus, para Ele encher você. Então que se abram os céus, que se abra o céu sobre a sua vida, enquanto você canta, deixa o Espírito Santo ministrar. Faz, meu irmão, solte-se, renda-se, deseje essa experiência, deseje. Tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, Espírito em Santo. nosso coração. Toma de Abra o teu coração, meu irmão. Abra o teu coração. Para dessa dureza aí. Deus, fogo consumidor. Oh, Espírito. Sem impedimentos, vem. Obra, Espírito Santo. Nossa face, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Sopra em nós, Espírito. Só o Senhor pode fazer essa obra, Espírito. Te queremos, Deus. Nós te queremos, ó Deus. Mergulhe, mergulhe. Presença do Rei, mas a glória está aqui. Teu amor liberta-nos. Liberta-nos com teu amor. Estás aqui no trono de louvor. Louve, louve ao Senhor. A presença me curou, fascinado estou. Deixe-se fascinar. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Sopra em nós, Espírito. Sopra em nós, Espírito. Vento de Deus, vida de dentro de Deus, vida de dentro de Deus. Vem sobre as nossas vidas. Vem, vem, Espírito. Vem, Espírito. que se abra os céus, Abra os céus, o teu reino vem, porque teu é o reino. nossa fé está Aleluia. no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está É verdade. no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se o céu fechado se
Vamos aplaudir o Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Ser exaltado, Espírito Santo, que Deus. Aleluia. Diga comigo assim, levanta a mão que nem um vencedor assim. Diga: eu sou um abençoado. Não, diga bem forte: eu sou um abençoado. Diga assim: eu sou abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu estou em Cristo e sou selado pelo Espírito. Quem está feliz com essa palavra aí? É isso que você é. Eu acho que o pessoal, a hora que vê que eu vou pregar, os caras falam: ih, é hoje que a gente sai daqui tarde. Eu não sei, eu tenho uma, assim, já pensou o pessoal da produção, nós vamos sair daqui tarde e amanhã vamos ter que voltar aqui de novo, aí desmonta todos, eles devem ficar assim, mas vai fazer o que, né? Vai ter que ser. Mas olha, gente, é demais estar aqui na presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? Você está feliz de estar aqui? Então dá um abraço bem forte no abençoado que está do seu lado, na abençoada que está do seu lado, com muita felicidade. E agora vamos cantar para festejar, mano. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra vamos cantar, igreja! Um só povo a vamos mostrar para o Espírito Santo que a gente não está com pressa de ir embora, que a gente quer ficar aqui na presença dos nossos irmãos, louvando a Deus. Ergue a voz pra declarar, um só a proclamar, cantando bem alto. Vamos ver se você sabe pular e dançar. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. A estrela da manhã, nosso Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, aquele que morreu, é Ele, Jesus, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, Jesus, tu és o se Rei. tu és Em nossos corações, teu é sempre. Amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. Rei, tu és o rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, aquele que morreu mesmo, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja
Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, abençoado. Glória a Deus. Pessoal que vai para a Deep Conference rapidinho aqui. Deus te abençoe. Boa semana.